Como é que é, estudante? O meu nome é Gonçalo Neves e hoje estou aqui para juntos superarmos estes que são os melhores e piores anos da nossa vida, a faculdade. E hoje o que é que vamos falar? Bem, acontece que eu há, 6 horas atrás, mais ou menos, pus no Instagram um story a perguntar se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre o dia em que eu ia sendo burlado por uma senhora que estava a arrendar quartos/apartamentos a estudantes. E digamos que de 300 pessoas que o viram até agora, 55 responderam que sim e 0 que não. Portanto, that's it. No entanto, eu não posso passar para o vídeo em si sem primeiro dizer aqui uma coisa que é importantíssima, que é o facto de que, por que razão é que mais de metade das pessoas que veem os meus vídeos ainda não subscreveram o canal. E eu não quero cá desculpas, isto é daquelas coisas em que não tem desculpa, portanto, se tu estás a ver isto e ainda não estás subscrito, então vai subscrever, senão não passas à análise matemática. Talvez, feito. Não há melhor razão para subscrever o canal do que esta. Indo agora direto para aquilo que foi a minha experiência com um burlão. E a partir de agora eu digo mesmo que tu está atento, porque isto é uma coisa muito importante para qualquer uma das pessoas que está a ver este vídeo ter noção, especialmente se estiveres ou se vais para a universidade, então não podes perder este vídeo até ao final, mesmo para evitar que caias em coisas deste género. Indo à história, eu há 4 meses atrás estava à procura de um T1 ou de um T2 para ficar assim um pouco mais sozinho aqui na zona onde eu estou a viver. E como devem perceber, encontrar T1s e T2 a preços não demasiado altos, perto da faculdade e que sejam livres, não é propriamente a coisa mais fácil do mundo e por essa razão digamos que quem está à procura de algo assim acaba por falar com quase qualquer pessoa e por quase que acreditar em qualquer coisa que nos digam. E assim foi. No dia exatamente 9 de junho, eu recebi por uma outra senhora, acho que foi num grupo de Facebook, o contacto desta senhora que vamos agora falar, que vamos lhe chamar de Maria, para ser fácil. Esse não é o nome dela, mas eu também não vou dar aqui o nome dela nem o número, como é lógico. E então eu mandei uma mensagem à Maria a perguntar como é que era a casa e se ela realmente tinha casa para alugar, etc. Tanto é que eu disse algo do género: boa tarde, foi-me dado este número por causa dos quartos para alugar. Gostaria de saber se ainda se encontra disponível, quantos quartos tem, o apartamento e onde é que se encontra a localização e o preço, por favor. Obrigado e cumprimentos. Algo deste género. Ao que a Dona Maria responde: boa tarde, sim tenho Lisboa e Almada. É quantas pessoas? Eu aqui fiquei logo assim um pouco a estranhar. Que estranho, esta pessoa não escreve nada bem. Mas segui um pouco em frente porque é tal coisa de vocês querem tanto a casa em si, estão tão aflitos para arranjar a casa que querem, que já quase que não ligam a estes pequenos detalhes. Depois disso eu expliquei que era um estudante da FCT e queria um T1 ou T2 para mim e que estivesse perto da faculdade. Depois disto, ela só responde: T2, 400 euros em Almada, Avenida 25 de Abril. Terá que ter documentação necessária e os requisitos obrigatórios. E eu aqui fiquei de género: documentação necessária e requisitos obrigatórios. Eu pensei, ok, pode ser uma imobiliária, porque muita gente que está a alugar casas a estudantes são de imobiliárias, ou seja, eles precisam de várias documentação para garantir que a pessoa ao final do mês tem dinheiro para pagar aquela casa, para pagar aquela renda. E então nem sequer liguei muito e tudo bem, vamos continuar. Ao que eu disse, isso já acaba por ficar muito longe para aquilo que pretendo, mas obrigado na mesma, resto boa tarde. Porque realmente era longe da faculdade, não era exatamente ao lado, que era o que eu pretendia. Então já estava de género, pronto, que se lixe. No entanto, ela vem e responde: Dona Maria, não diz onde quer, não adivinho, não acha onde quer. Isto foi eu acho que no contacto com alguém a vender casas, eu já apanhei um bocadinho tudo, porque infelizmente já mudei várias vezes de casa e isso fica para outro vídeo. Mas eu acho que nunca apanhei ninguém tão rude a falar-me desta maneira. E eu, como já nem sequer estava para lá virado, comecei meio que a gozar com a situação, porque aqui eu comecei a achar estranho aquele contacto e a maneira dela falar e já comecei a duvidar. E então disse algo do género: para começar, acho que devia tratar o seu cliente/possível inquilino com mais respeito. Para segundo, pretendo que seja no Monte da Caparica, o mais próximo possível da FCT, de modo a poder ir a pé e sem transportes. Eu estava um bocado chateado com o que ela me tinha dito e tal, e comecei a picar. Se sente incomodado, ficamos por aqui. E eu, amiga, quem perde o cliente é você. Eu tenho mais não sei quantas pessoas para falar ainda hoje. O que não falta é pessoas a querer casa. E eu aqui comecei realmente a duvidar, porque a maneira dela escrever estava completamente errónea. Querer, ela escreveu aqui, querer mesmo, de eu creio, tu crês, e não querer. Enfim, depois ela continua: mas se não quer, aqui já escreveu bem, estão a ver? Ela deve ter ouvido. Mas se não quer, tudo bem.
posso enviar 2 moradas para ver se agrada. Ok, esteja à vontade, ficarei a aguardar. O que ela manda? Rua Quinta da Estrela, Rua do Sol, Quinta da Estrela. E aqui eu fico a género, ok, está melhor, estamos a ir melhor, tudo bem, e perguntei realmente qual era a tipologia da casa, ou neste caso das casas, e quantos quartos é que tinha no total. E ela disse, T2, 400 euros. E eu quando ouvi isto eu fiquei a género, espera lá, T2 a 400 euros, perto da faculdade? Será que é o T2 todo? Será que é um quarto? E então eu perguntei, T2 com sala feita de quarto, ou seja, 3 quartos, ou T2 com 2 quartos e sala? E está inteiramente livre. Isto porque muitas das pessoas que estão a arrendar a casa, elas pegam na sala e fazem da sala um quarto, ou seja, um suposto T2 passa a ser um T3. Depois disto ela responde-me, sim, pode fazer a casa como quiser. E eu, posso fazer a casa? É pá, caramba, eu pensei que estava a alugar um quarto, não já aqui a criar uma casa para mim, vamos lá ver a situation. Mas depois entrou um ponto muito importante que é, ela enviou-me fotografias. E as fotografias que ela me enviou, digamos que correspondiam quase exatamente àquilo que eu estava à procura. E quando vocês vão ter noção disto, que é quando vocês vão à procura de algo, de uma casa, de um quarto, e conseguem encontrar uma casa que tem as condições visuais aparentemente correspondentes àquilo que vocês realmente querem, vocês quase não pensam em mais nada. Não pensam na condição do local em si, às vezes nem no preço, depois não pensam se aquilo poderá ou não ser uma burla, ou seja, ficam muito facilmente iludidos. E foi como aconteceu. Eu vi aquelas fotos que realmente estão agora aí a passar, a entrada em si, as casas de banho, depois aquele quarto com a cama de casal muito grande, depois tinha um que era com uma cama individual solteira, a cozinha bastante moderna, só faltava ali de certeza uma máquina de lavar a louça ou a roupa, não sei. E depois quando eu vi aquela sala eu fiquei, o que é isto? Isto é uma casa senhora casa, não é uma casa para estudantes. E foi aí que eu comecei a duvidar. Obviamente que eu ia mostrando isto tudo aos meus pais, e quando eu lhes mostrei as fotos iniciais, eles ainda ficaram ok. Quando viram a foto daquela sala, eles ficaram está a ser demasiado bom para ser verdade. E quando vocês veem algo demasiado bom, suspeitem, acreditem, é o melhor. Só uma coisa, se por acaso tu já tiveste que procurar casa para ficares por causa da universidade ou por causa de teres mudado de cidade para um outro curso, alguma coisa do género, então deixa aí um like, quer perceber quantas pessoas é que estão nesta situação e quantos dos meus visualizadores é que já são ou universitários ou que já saíram de casa. Muito simples, é só um like. Então a dona Maria está a alugar a casa toda por 400 euros, despesas à parte. Porque realmente, é assim, vejamos, eu ver uma coisa daquelas, eu fiquei com caralho, o que é isto? E ela responde, sim, contas A com H à parte, e sim, toda 400 euros. E eu, é lá, então vamos lá ver, um T2 desta maneira, com esta mobília, 400 euros e simplesmente as despesas à parte, ou seja, digamos 460 euros por mês, se tiverem lá 2 pessoas dentro da casa. Epá, isto era muito bom, isto não era bom, isto era esplêndido. E realmente neste ponto, até os meus pais, que, ou seja, são pessoas com mais idade, que já têm mais experiência de vida, até eles ficaram, espera lá que isso é ótimo, vamos lá ver a situação. Independentemente de a mulherzinha até aqui ter dado todo o tipo de provas de que aquilo poderia ser realmente uma burla, pela maneira que ela escrevia, pela maneira como ela respondia. E mesmo a fotografias, se nós formos a ver, parece que não há uma ligação de cor entre as várias fotografias. Parece que são de casas diferentes e eu realmente acho que são. Entretanto, eu perguntei-lhe só se ela tem máquina de lavar a roupa, porque era importante para mim, e ela disse não, mas posso pôr, tudo bem. E então eu digo, tem uma ou 2 casas nessa zona, e se são as 2 iguais? Porque ela tinha falado em 2 moradas, logo eu pensei, ok, são 2, e ela disse realmente que tem 2, só que só pode escolher uma por causa da desinfecção. Ela escreveu muito a mal, mas é desinfecção. E eu aqui fiquei, ok, desinfecção, mas ok, tudo bem, isto foi em tempos de Covid, vou tentar acreditar. Só que a partir daqui a coisa começou a ficar cada vez mais estranha. Eu depois perguntei, ok, mas os 2 T2 são iguais? Porque ela só me tinha mandado fotos de um. E ela disse, quase sim, só muda a sala mais pequena. E eu fiquei, mas que é? Existe uma sala pequena e uma sala maior? É que eu só vi uma sala. Ou seja, as coisas começaram a ficar todas muito estranhas. E depois eu disse, tem foto da sala para ver, por favor? Poderíamos marcar a visita para hoje ainda? Ou seja, nestes tipos de casos em que vocês começam a achar tudo muito estranho, o melhor é irem ver com os vossos olhos. Ou que ela responde, só com os documentos e os requisitos.
contrato de trabalho, mais 3 últimos recibos de ordenado, mais fiador ou fiadora. Isto é uma coisa semi-normal, como eu disse, em empresas imobiliárias. O fiador, o contrato de trabalho também, os 3 últimos recibos de ordenado, honestamente não sei. No entanto, eu aqui achei, ok, ele está a dizer isto, está a dizer que só vale a pena ir ver a casa se eu conseguir garantir que tenho isso, porque senão vou tentar ver uma casa para depois não ficar com ela de certeza. Então continuei a conversa, pá, tudo bem. Ok, ela depois ainda diz mais. E devido à pandemia que estamos a viver, terá que reservar através de transferência para a conta do proprietário destinado e com devidas precauções de como luvas e máscara sem crianças e só pode maiores de 18 anos sem criança. E eu aqui comecei realmente a achar muito estranho. Primeiro de tudo, porquê não ter crianças? Eu tentei perceber várias vezes num contexto normal, mas só se fosse para reduzir o número de pessoas dentro da casa a visitar a casa. Luvas e tal, máscara, ok. Agora, transferência bancária? Eu aqui nem sequer acreditei muito nisto, eu pensei que ela se tinha enganado a escrever, porque já se tinha enganado tantas vezes antes, poderia estar a enganar agora. Então pá, continuei simplesmente para ver o que é que aquilo ia dar e disse, acabei de falar com os meus pais e quanto a isso não tem problema, aceitamos os requisitos. E disse ainda que sim, que somos todos maiores de 18. Entretanto, como eu já estava farto de falar por mensagens e as coisas não se entendiam muito bem, os meus pais pediram para eu lhe ligar, para eles conseguirem falar com ela diretamente por chamada, para realmente perceberem o que é que era isto. Então perguntei-lhe, Dona Maria, posso lhe ligar para falar melhor com a minha mãe? E ela disse, estou em visita com outros inquilinos de momento, então prefere que lhe ligue a que horas, que é para marcarmos visita. E depois disto ela diz, novamente, mas minha pergunta é, quando pode enviar os documentos e a reserva por aqui? Marcamos dia e hora assim que me enviar os documentos e a reserva. E eu, ok, como é que se dá a reserva? E ela, por transferência. Já agora, qual o seu banco? E eu, opa, vamos lá ver. Eu até àquele momento pensei, ok, tudo bem, e pode ser só uma maneira dela falar, está-se a enganar, porque normalmente as transferências estão a seguir a vocês dizerem, ok, quero ficar com a casa. Neste caso não, ela estava-me a pedir uma transferência para eu reservar uma visita à casa, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu fiquei, vamos lá ver, e depois eu até perguntei, mas como assim pagar antes sequer de ver? E ela, sim. E eu pá, mas já agora, imagina que ela pedia 10 euritos. Uma pessoa aí, tudo bem. E eu, quanto? E ela, 250 euros. Depois paga o restante quando assinar contrato. E eu fiquei... Então, ela pensa que eu o quê? Sou parvo? Eu estou um bocado desesperado, mas ainda não sou parvo. E eu neste momento entrei naquele de género. Eu já não vou querer saber nada desta mulher, logo eu vou começar a mandar vir com ela e a fazer questões meio à bruta. E então disse, mas por razão é que eu ia deixar a pagar esse valor antes sequer de ver a casa sem compromisso, no caso. E ela, porque a casa está desinfetada, logo aí não entram sem valor. E eu, ok, tudo bem, já percebi o que é isto, cheguei à conclusão total que isto era uma burla e digo só, simplesmente, não aceito. E ela, tudo bem, boa tarde e boa sorte e eu tchau. Agora eu quero saber uma coisa, que é... Eu tenho esta minha história da burla, tenho outra história também de uma casa onde eu tive um mês e que foi um pleno terror. Logo, se tu quiseres saber a história do mês em que eu vivi num bairro social, sim, é verdade, então deixa aí em baixo nos comentários que eu poderei contar. E já agora quero saber também se tu tens alguma história assim deste género, por causa de casas que tiveste que alugar, quartos, o que seja, então deixem nos comentários que eu quero realmente saber quais é que são as vossas histórias, porque tenho certeza que são tão ou mais interessantes que esta e as outras todas que eu ainda vos tenho para contar. E é isso, pessoal. Tenham cuidado, a falar a sério, este vídeo serviu apenas para eu vos contar esta história para vocês terem cuidado quando estão a alugar uma nova casa, um novo quarto, o que seja, e estejam atentos a todo o tipo de sinais. E já agora, nunca se esqueçam, não é normal alguém pedir-vos dinheiro para vocês irem fazer uma visita à casa. Não é normal. Partilhem este vídeo com os vossos amigos, por favor, que é para eles comentarem com atenção a todo este tipo de situações, porque acho que é uma coisa muito importante de todos nós sabermos. Sigam-me nas redes sociais se vocês querem estar atentos àquilo que eu digo e àquilo que eu tenho preparado para este canal. Um grande abraço, bons estudos e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!